Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa da atualidade aqui da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel e estarei na sua companhia nos próximos 30 minutos, trazendo notícias de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Estados Unidos e aí pelo mundo. Hoje em destaque nos nossos títulos, São Tomé e Príncipe, magistrados judiciais e do Ministério Público ameaçam fazer greve devido à redução de salários. Angola, ex-diretor da Record TV África, indiciado de crimes, e na República Democrática do Congo, uma investigação jornalística descobriu que 22 mulheres abusadas por trabalhadores humanitários. Hoje é dia 12 de maio de 2021. Caminhamos, na verdade, para o meio deste ano 2021, um ano, uma vez mais, tal como 2020, marcado pela pandemia da Covid-19. Antes de passarmos para as notícias, uma saudação especial a todos que completam anos neste 12 de maio. E antes mesmo das notícias, também um pouco de trivia. 12 de maio de 1967, para aqueles que gostam da música rock em particular, foi lançado um disco icónico, um disco importante para este tipo de música e também de uma figura importante que infelizmente viveu poucos anos, mas em 4 ou 5 anos de carreira, que foi exatamente o que durou o seu tempo de grande atividade na música, marcou toda a história da música e da guitarra em particular. Evidentemente que estamos a falar de James Marshall. Jimi Hendrix foi a 12 de maio de 1967 que ele lançou o disco A You Experienced, um álbum que é dos mais influentes da música, da história da música. E em 1941, Conrad Zuse apresentou o Z3, o primeiro computador funcional e completamente automático do mundo. Passaram muitos anos até que os computadores chegassem à fase em que estamos. Mas o marco é que foi em 1941 que este senhor chamado Conrad Zuse apresentou o Z3, o primeiro computador funcional completamente automático do mundo. Vamos agora para as notícias e começamos em Angola, sem deixar de dizer que os comentários aqui no Facebook são bem-vindos, comentários quer sobre as notícias, quer sobre a atualidade política internacional, são bem-vindos neste espaço que é o Washington Fora de Horas. Vamos agora começar o nosso espaço de notícias e começamos, tal como disse, em Angola. O ex-diretor da Record TV África, Fernando Henrique Teixeira, pode vir a ser julgado nos próximos tempos por crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa no âmbito de um processo-crime aberto pelo Serviço de Investigação Criminal que envolve outros 3 membros da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, incluindo o ex-representante máximo Honório da Costa, todos indiciados nos mesmos crimes. O brasileiro Fernando Teixeira dirigiu a estação televisiva durante 10 anos e foi recentemente substituído do cargo pelo jornalista angolano Simeão Mandula, que desde 2018 assumia o cargo de chefe de redação e apresentador do programa JR África, exibido pela TV Record e pela Record News Internacional. A substituição surgiu depois do governo angolano ter suspendido as emissões da TV Record África, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, por alegado incumprimento dos requisitos legais para operar no país. Em relação a este assunto, o analista social Rafael Moraes, de Angola, admite que possa haver alguma relação entre o encerramento da televisão brasileira e o processo-crime contra os principais responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus. Por agora, não há qualquer reação da defesa dos acusados. Nós temos mais detalhes sobre esta notícia na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Também pode seguir as notícias da Voz da América na rádio, a partir das 18 horas de Luanda, de Angola. Continuamos com notícias de Angola. Jornalistas deste país consideram que o novo pacote legislativo da comunicação social não trará a tão esperada liberdade de imprensa e de informação
e chamam a atenção para a possibilidade do governo vir a deter o monopólio de toda a imprensa no país, o que e Comunicação Social submeteu à discussão pública até 16 de maio 7 propostas de leis, algumas em da Integradora de Comunicação Social, do Estatuto de Jornalistas, das rádios comunitárias e da Lei das Sondagens. Os jornalistas abordados pela Voz da América em Angola dizem que os elevados valores exigidos em entidades privadas revelam o desinteresse do Executivo em não permitir que pessoas singulares possam investir no setor da comunicação social. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos e 6 organizações não governamentais alertaram num comunicado na semana passada para o que consideram formas veladas de controlo do novo pacote legislativo da comunicação social por parte do governo. A partir de Washington, D.C., este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. As autoridades de saúde de Angola começam a aplicar hoje a primeira dose da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 a partir em grupos prioritários de risco no posto de vacinação Paz Flor, na capital, Luanda. A diretora nacional de saúde pública, Helga Freitas, disse que a primeira dose será aplicada a pessoas cadastradas pelas suas instituições, com destaque para os funcionários bancários e da Administração Geral Tributária. Freitas informou ainda que na primeira dose foram vacinadas cerca de 98% da população estimada, com o início da segunda dose, desde 3 de maio até 5,4% estão imunizadas. Até agora já foram vacinadas mais de 605 mil pessoas em Angola. Na próxima semana, o processo de vacinação da segunda dose tem início nas províncias de Benguela, Huila, Huambo e Cabinda. Falando de saúde, todas as sextas-feiras aqui na Voz da América temos o programa Angola Saúde em Foco. E esta semana o tema deste programa é a crise nos hospitais de Luanda. O convidado desta sexta-feira é o diretor adjunto da Associação Educação para a Saúde, João Bastos Ferrão. Envie as suas questões ou comentários sobre o que pensa da condição dos hospitais em Luanda. Para participar em direto, inscreva-se pelo WhatsApp ou pelos números locais. Envie o seu nome, número e província para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466. Eu vou repetir porque este número é novo. +1 202 251 9466. Angola Saúde em Foco desta semana, em conversa com o diretor adjunto da Associação Educação para a Saúde, João Basto Ferrão, e iremos conversar sobre a crise nos hospitais de Luanda. Continuamos com notícias, mas antes das notícias vou aqui espreitar o que é que dizem os nossos amigos no Facebook da Voz da América. Tem o Narciso Miguel que diz: Viva a Voz da América, um grande abraço, um grande candando, muito obrigado. O António Culeia está ligado em Coacoaco, em Angola. O Sebastião Domingos Simão diz: bom dia, companheiros. Ele já acompanha o programa a partir de Lisboa, a capital de Portugal. Paz, paz, paz para o mundo inteiro. Basta de sangue. Boa quarta-feira, abençoado e bem-haja. Lulenga Antônio Vitória Nossa diz: amor, esperança e fé, paz para todos. Agora, nós voltaremos já aos comentários daqui a mais alguns minutos, mas vamos voltar agora para as notícias. A propósito da mensagem do nosso amigo Sebastião Domingos Simão, eu esperava sinceramente que o Sebastião falasse também da vitória do Sporting, não é verdade? O Sporting, depois de 19 anos, e foi festa lá em Portugal, depois de 19 anos, conseguiu ser campeão. Parabéns aos sportinguistas como eu. Vamos voltar às notícias de Moçambique. Temos uma nota que diz que organizações da sociedade civil acusaram hoje a polícia de ter ferido a tiro uma criança e um adulto em escaramuças com comunidades em Moatize, na província de Tete.
durante uma reivindicação para o pagamento de indemnizações da empresa mineira Vale, que explora carvão naquela província. O portal de informação Civil Info da organização não governamental Sekelekane disse que várias pessoas foram detidas no dia 7 durante os confrontos em Moatize, tendo sido libertadas algumas horas depois. Também de Moçambique temos outra nota que diz que as universidades Eduardo Mondlane, Pedagógica de Maputo e Católica de Moçambique, fazem parte das 200 melhores universidades do continente africano. Esta é uma notícia do jornal O País, que adianta que entre as três, a Universidade Eduardo Mondlane apresenta a melhor classificação, colocando-se na posição 35ª, seguida pela Universidade Pedagógica, que ocupa a posição 141ª, e a Universidade Católica na posição 174º. O ranking global das universidades africanas é liderado pela Universidade de Cabo, na África do Sul, de Pretória, e também da WITS, na primeira, segunda e terceira posição, respectivamente. E este critério das universidades tem em conta a qualidade de ensino, a graduação, pós-graduação e também a formação presencial. Também de Moçambique teremos na nossa emissão de rádio comentários em relação à soltura da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, sob termo de identidade e residência, após uma previsão preventiva de 2 anos, o que, segundo analistas entrevistados em Maputo, Moçambique, por Ramos Miguel, nosso correspondente, isto reabre o debate sobre o sistema de justiça em Moçambique, com críticas de que o mesmo é lento e muito politizado. Recordar que Helena Taipo foi ministra do Trabalho, mas também foi a principal diplomata de Moçambique em Angola, foi embaixadora de Moçambique, que tendo sido detida há 2 anos, cerca de 2 anos, num caso ligado à corrupção, mas com os analistas a questionarem se isso não vai reabrir a questão do sistema, o debate do sistema da justiça em Moçambique, que, na sua opinião, é lento e bastante politizado. Isto será destaque na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique. Vamos voltar às notícias e vamos agora à Guiné-Bissau, onde a Ordem dos Jornalistas realiza congresso a 29 de maio. O presidente da comissão organizadora do 2º Congresso Ordinário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, Alfredo Maria Gomes, anunciou o prazo para entrega de candidatura ao cargo de bastonário daquela organização da classe jornalística guinense, que realiza o seu próximo congresso a 29 de maio. Até a presente data, a comissão ainda não deu nenhum dossiê de candidatura. Para candidatar, o associado da Ordem deve possuir no mínimo a licenciatura em jornalismo, ser jornalista em exercício no órgão de comunicação social nacional, ser maior de 25 anos e uma experiência de 10 anos. Ainda no campo da comunicação, o governador interino de Bolama Bijagós apresentou ontem uma queixa contra o correspondente da Rádio Capital FM, Moussa Danso, que foi notificado pela polícia local e já foi ouvido. Na notícia sobre a recuperação da histórica estátua do antigo presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant, em Bolama, o autor da escultura, Luizinho K., ameaçou destruir a mesma se não for pago ou receber uma bolsa de estudo, como permitido na altura pelo anterior governador Domingos Mager. Embora não tenha sido citado, o governador interino apresentou queixa que foi entendida como intimidação para o jornalista, que depois do ouvido regressou a casa. De São Tomé e Príncipe, e este é um dos nossos principais títulos, juízes, procuradores, delegados do Ministério Público e demais magistrados ameaçam entrar em greve devido à proposta do reajuste salarial da função pública, introduzida há dias no Parlamento e que vai reduzir 50% dos seus atuais salários. Isto provocou a reação da porta-voz da classe, Vera Kravid, que no final do encontro ontem disse que representa uma afronta aos direitos adquiridos e a dignidade que o exercício da função da magistratura representa,
nele podendo atingir um propósito latente de reduzir a classe a uma situação de de falta de dignificação. Neste caso, foram as palavras de Vera Cravide. Ela acrescentou que os magistrados não estão contra o reajuste proposto pelo governo, mas repudiam a redução drástica dos rendimentos dos magistrados nos termos propostos e avisa que, se for necessário, iremos convocar greve. Palavras de Vera Cravide David, que é a porta-voz dos magistrados de São Tomé e Príncipe que ameaçam greve. De Cabo Verde, o novo governo, que continuará a ser liderado por Ulisses Correia Silva, será empossado pelo presidente Jorge Carlos Fonseca já neste próximo 20 de maio. Numa mensagem colocada na sua conta oficial na rede de Facebook, o presidente da República disse que se reuniu na terça-feira com um grupo de juristas para analisar o processo de nomeação e posse do novo governo. A 10ª legislatura de Cabo Verde inicia no dia anterior, que é 19 de maio, com a realização da sessão constitutiva, conforme aviso tornado público a 6 de maio pela Secretária-Geral da Assembleia Nacional. A 30 de abril, o presidente convidou Ulisses Correia Silva a formar governo, após ter sido o nome proposto para ser primeiro-ministro pelo Movimento para a Democracia, o seu partido MPD, que venceu as eleições legislativas no mês passado, com 49% de votos. Mas a seguir, neste Washington Fora de Horas, temos notícias do Uganda, também tomada de posse, também temos notícia de violência, de abusos contra trabalhadores humanitários na República Democrática de Congo. Mas para já, vamos aqui a mais alguns minutos de conversa com os nossos amigos que reagem, fazem comentários no Facebook. O Mutaro Jaló diz boa tarde a partir da Guiné-Bissau. A Maria Colasso está ligada a partir de Moçambique. Onde é que está? Aqui está a situação da Covid, como é que as pessoas reagem, se a prevenção é real, se o tratamento é justo ou não. Mamadine Njai, em Buba, sul da Guiné-Bissau, diz que África com os mesmíssimos problemas, corrupção, injustiça ou impunidade e abuso de poder por parte da classe dominante. Isaac Luiz Francisco está em Luanda e endereça um forte abraço à equipa da Voz da América e a todos que acompanham o Washington Fora de Horas. Baia Sofiane está ligado em Nampula, Moçambique. Sebastião Diogo diz boa tarde a partir de Luanda. E o Lutunádio Antônio Pache está no Namibe, em Angola. Depois voltaremos a falar dos portuguistas logo a seguir. Foram 19 anos sem ganhar, merecem uma celebração. Voltamos às notícias e no continente africano, o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, reeleito em janeiro para um sexto mandato, prestou juramento nesta quarta-feira numa cerimónia na capital Kampala, sob fortes medidas de segurança para evitar qualquer manifestação da oposição que desafia a sua eleição. Os resultados oficiais dizem que Museveni obteve 58% dos votos na votação de 14 de janeiro, denunciando como uma farsa pelo seu principal opositor, Bob Wine, que é também cantor, que teria recebido 35% dos votos. A cerimónia contou com a presença de 11 chefes de estados do continente africano, nomeadamente do Quênia, Tanzânia, Etiópia, Zimbábue, Somália, Burundi, República do Congo, Gana, Sudão do Sul, Guiné e Namíbia, bem como representantes chineses e russos. Os líderes da oposição, Bob Wine e Kizza Besigye, disseram que as suas residências tinham sido cercadas por polícias e militares armados. O porta-voz da polícia do Uganda, Fred Enanga, descreveu a presença da polícia em torno das residências de Wine e Besigye como um destacamento de segurança normal para pessoas muito importantes. 22 mulheres congolesas afirmaram ter sido abusadas sexualmente sob forma de chantagem laboral
numa troca de trabalho por sexo por trabalhadores humanitários na cidade de Butembo, no leste da República Democrática do Congo. Isto de acordo com uma investigação publicada hoje pelo The New Humanitarian e da Thomson Reuters Foundation. Recordar que a The New Humanitarian era a redação da conhecida Irene News, que se separou das Nações Unidas e tornou-se uma publicação independente. Nesta investigação, o The New Humanitarian e a Thomson Reuters Foundation dizem que 14 das mulheres afirmaram que os homens se identificaram como trabalhadores da Organização Mundial da Saúde, os que abusaram, portanto. Importante centro comercial da província do Kivu do Norte, Butembo, foi um dos epicentros do 10º surto de ébola, que matou 2.200 pessoas entre 2018 e 2020. A Organização Mundial da Saúde, que tinha desempenhado papel de liderança na resposta a este surto, disse que uma investigação interna identificou 2 potenciais vítimas, enquanto 14 queixas, incluindo as da alegada violação, foram apresentadas contra a organização, de acordo com a mesma investigação. A Organização Mundial da Saúde afirma-se empenhada em tomar medidas rápidas e enérgicas no caso do seu pessoal ter cometido abusos, disse a sua porta-voz Márcia Poli. 7 organizações estão implicadas na alegada má conduta dos seus empregados, incluindo 2 outras agências da ONU, a OMS e a Organização Internacional para as Migrações, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a Instituição de Caridade Médica Alima, o Comitê Internacional de Salvamento, o Corpo Médico Internacional e o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo. Esta foi uma investigação da New Humanitarian e da Thomson Reuters Foundation. E na Nigéria, as tropas repeliram uma incursão dos jihadistas do Boko Haram na cidade nordeste de Maiduguri no final de terça-feira, matando 5 insurgentes, segundo disseram o Ramadão, estavam prestes a quebrar o seu jejum, foi o mais recente da violência numa insurreição que dura há mais de uma década naquela região da Nigéria, país da África Ocidental. As imagens partilhadas nas redes sociais mostraram multidões, principalmente mulheres e crianças, a fugir da área. O Boko Haram e o grupo rival de estudo islâmico na região da África Ocidental, o ISWAP, fizeram repetidas incursões em Maiduguri, utilizando armas pesadas, granadas por foguete e bombistas suicidas. Os ataques destinados a invadir a cidade são geralmente frustrados após ferozes batalhas armadas com as tropas. O conflito naquela região já matou pelo menos 36 mil pessoas e deslocou mais de 2 milhões das suas casas, segundo a Organização das Nações Unidas. Este, o Washington Fora de Horas da Voz da América, a partir daqui, de Virgínia, paredes meia com Washington, ainda continuamos a trabalhar em casa, daí que o cenário não é dos nossos estúdios, são bem mais bonitos os nossos estúdios, não é verdade? Mas, por causa da Covid-19, continuamos a trabalhar em casa. Vamos agora a mais comentários aqui no Facebook. O Farouk Simango, um jovem ativista contra a SIDA em Moçambique e contra a violência da rapariga também, bastante ativo no ativismo. Farouk Simango diz que boa quarta-feira a todos, obrigado, e diz parabéns aos sportinguistas. Há muitos sportinguistas aí e a Ana já colocou um sinal também na mensagem do Farouk. Suspeito que ela seja sportinguista. Se for, ela vai reagir. Manuel Quarto Quarto, a partir de Angola, diz muito boa tarde. Ali o Quadritura está em Lisboa. Ele não fala do Sporting, deve ser do Benfica. Nito Polacha acompanha o Washington Fora de Horas a partir de Malema, na província de Nampula. E aqui tem o comentário que a Ana deixou, diz olá amigos internautas, votos de uma boa quarta-feira, obrigado por estarem conosco. O Washington Fora de Horas da Voz da América. Esperamos mais comentários que não sejam apenas do Sporting, apenas brincadeira, mas comentários sobre a atualidade política nacional,
em relação aos países onde estão, mas também à política internacional e de todo o mundo onde se fala o português. Em português nos entendemos. Vamos agora caminhando para o final do nosso espaço, deste nosso Washington Fora de Horas, ver aquilo que é também trending nas notícias. Mas antes disso, um espaço para a promoção do nosso Angola Saúde em Foco, o programa da sexta-feira aqui na Voz da América. Esta semana o tema de conversa é exatamente a crise nos hospitais de Luanda. Teremos nos estúdios, via Skype, o diretor adjunto da Associação Educação para a Saúde, João Bastos Ferrão. Envie as suas questões ou comentários sobre o que pensa da condição dos hospitais em Angola, em Luanda. Para participar em direto, inscreva-se pelo WhatsApp ou pelos nossos números locais. Envie o seu número, o seu nome primeiro, o nome, o número e a província onde se encontra, para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466, ou ainda para os números locais, mais 244 932 348 698, ou ainda mais 244 993 255 911. Saúde em Foco, Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, com o tema A Crise nos Hospitais de Luanda. O nosso convidado é o diretor adjunto da Associação Educação para a Saúde, João Bastos Ferrão. Angola Saúde em Foco, o programa das sextas-feiras aqui na Voz da América, com questões interessantes. Pode ir à página da internet da Voz da América para ver as anteriores edições. É verdade que o tópico diz Angola Saúde em Foco, mas os problemas de saúde que abordamos não são exclusivos de Angola, daí que todos os nossos amigos internautas são convidados a participar deste Angola Saúde em Foco. No website da VOA já estamos a falar daquilo que está a bater, daquilo que é trending. No website www.voaportuguês, o artigo que está a chamar a atenção a todos os leitores é Marcha de Estudantes contra Regalias de Funcionários do Parlamento reprimida em Maputo. A Polícia da República de Moçambique dispersou na terça-feira, que foi ontem, um grupo de cerca de 3 dezenas de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane que marchava em protesto na Praça da Independência em Maputo contra as regalias recentemente aprovadas a favor dos agentes e funcionários parlamentares. Entre os manifestantes, um estudante Valdo Nhamuneco foi detido e levado para a esquadra do Alto Maié e depois foi solto. Esta é a notícia de destaque. Esta questão das regalias dos funcionários e agentes parlamentares a ser alvo de debate em Moçambique. A última indicação que temos é que há um certo recuo em relação à aprovação do referido pacote, aprovado na generalidade pelas três bancadas, a Frelimo, que está no poder, o Movimento Democrático de Moçambique e a Resistência Nacional de Moçambique, que são os dois partidos da oposição com assento parlamentar. Ainda teremos muita tinta a correr em volta desta questão. Continuando, colocamos ainda uma pergunta na nossa rede social Facebook, a opinião destes estudantes moçambicanos que saíram às ruas em protesto contra regalias recentemente aprovadas pelo Parlamento para os seus funcionários e a polícia reprimiu uma marcha e um estudante foi detido, depois solto. Concorda com a atuação da polícia? A manifestação dos estudantes é legítima ou há outras formas mais eficazes de mostrar o descontentamento? Temos algumas respostas em relação a estas questões. O Vasco Mbetene diz que a falta de dogmatismo alimentado a natureza dos corruptos só age em função da ambição, mas a sabedoria e lógica que os filhos espera tantos é guardado nos terceiros. Bastante filosófico o Vasco aqui a colocar a sua reação. O Wilson Ângelo diz que há 2 anos que não houve aumento, o governo alegando crise provocada pela Covid-19 e guerra em Cabo Delgado e que o próprio governo esconde. O dinheiro para tais regalias saiu de onde? Política de meia tigela, é o que ele diz, e isso acontece cá em Moçambique. O Simango Júnior diz que esta polícia que protege o rico tem armas e todo o poder de tirar estes ladrões do poder. Não sei se foi dopada, dopada para proteger os ladrões. A polícia moçambicana ganha migalhas por mês
e dorme com fome, não tem luz nem carro. Diz que não entende porque não fica do lado do povo. Voltando às notícias de âmbito internacional, no Twitter, o evento do Brit Awards está trending. Este foi o primeiro evento de entrega de prémios na Inglaterra com audiência presencial durante a pandemia. O evento aconteceu em Londres, com presença de dezenas de celebridades, como Taylor Swift, a levar a hora da noite o Brit Awards para o ícone global. No YouTube, o DJ Khaled está a dominar a plataforma com 2 vídeos de música entre os 3 mais vistos. O tema Sorry, Not Sorry, que conta, entre outros, com Nas e Jay-Z, tem 16 milhões de visualizações. O tema Every Chance I Get, que conta com Lily Dark e Lily Baby, tem 7,8 milhões de visualizações. E vale a pena lembrar, a temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, a BAL, patrocinada pela NBA, está marcada para começar no domingo em Kigali, onde 12 equipas irão competir pelo primeiro lugar. Com reforços estão lá presentes o Petro de Luanda e o Ferroviário de Maputo. A torcer para os 2 palopianos, também os 2 da África Austral lá presentes, Petro Atlético de Luanda e o Ferroviário de Maputo, presentes com os seus reforços internacionais nesta Liga Inaugural de Basquetebol, a BAL, patrocinada pela NBA, dizer que a Voz da América, através do seu site www.voaportuguês, vai dar destaque a esta importante liga de basquetebol do continente africano. E com estas notas, amigos, chegamos ao final do nosso Washington Fora de Horas. Recordar que estaremos dentro de algumas horas na nossa emissão de rádio, a partir das 19 horas de Maputo, 18 horas de Luanda, 17 horas e 30 minutos de Bissau e São Tomé e 4h30 da tarde da cidade da Praia. Isto em relação a Cabo Verde. A nossa emissão de rádio está presente na internet. Assim foi o Washington Fora de Horas deste 12 de maio, que recordamos também que a 12 de maio de 1967 foi publicado o importante disco Are You Experienced, de Jimi Hendrix, e foi lançado este disco, que é um dos mais influentes da música na sua história, de um indivíduo que teve poucos anos de carreira, mas marcou a época em termos de música. Em 1941, Conrad Zuse apresentou o Z3, o primeiro computador funcional e completamente automático no mundo. E assim foi o nosso Washington Fora de Horas, aqui na Voz da América. A todos que fizeram os comentários aqui no Facebook, muito obrigado. Até a próxima. Ao Alfredo Moçambicano, ao Quade Touré, ao Aleixo Butango, José Calembe, Manuel Quarto, Malam Conte, um grande abraço. Eu voltarei para a semana para mais um Washington Fora de Horas.